Boa noite, pessoal. Bom, vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula do curso de fato de conteúdo. Apesar de ser a primeira aula de conteúdo, na aula passada eu já tentei introduzir um pouco sobre o que a gente vai ver no curso, né? Tanto a parte burocrática, também um pouco sobre o conteúdo, né? Eu falei da ementa, e inclusive eu entrei em assuntos que nem são do conteúdo, né? Falei sobre conjuntos infinitos, falei sobre tamanhos de conjuntos e tal. Então, eu tentei trazer esse papo aqui com vocês para poder separar um pouco do que é a matemática discreta em relação à matemática contínua, né? É mais para efeitos de curiosidade e até vocês saberem para que serve essa matéria de vocês, né? Então, vocês terem entendimento maior sobre a disciplina e também o curso aqui, tá? Bom, alguém tem uma pergunta, algum comentário sobre o que foi feito na aula passada? Pode falar, tá? Eu ouço vocês aqui antes de a gente começar o conteúdo. Alguém tem uma coisa para falar? Que não seja do Google Drive, da UF? Por enquanto não, professor. Tá, então, para quem não esteve presente, eu peço que vocês assistam de novo, né? Quer dizer, de novo não, vocês não estavam presentes. Vocês assistam a aula e vejam tudo que eu já postei no Classroom, que não foi muita coisa, mas foram os slides da aula zero, foi a gravação dessa aula zero, tanto dado para a turma 1 quanto da turma B1, como o conteúdo é o mesmo, então vocês sempre vão ouvir isso. Vocês vão ver isso, na verdade, né? As duas gravações. Aí vocês assistam a que vocês quiserem, né? Fiquem à vontade aí. Mas o que eu postei? Postei a lista 1 e o gabarito ainda não, mas eu vou postar o gabarito em breve, talvez até a próxima aula eu posto o gabarito. Eu comentei um pouquinho sobre isso na aula passada, então repito aqui agora que basicamente para cada aula tem uma lista, tá? Então tem bastante exercício. Justamente eu acho que é um lado bom dessa matéria, que exercício é o que não falta para vocês entenderem melhor o conteúdo e entenderem mais profundamente o que eu estiver falando aqui, né? Além da lista, eu postei também uma revisão. E também eu vou tentar fazer isso após o final de cada aula, né? Fazer um ou dois exercícios, às vezes até da lista mesmo que eu pego, para poder reforçar, resumir um pouco do que foi feito na aula, tá? E claro, né, uma coisa muito importante, se inscreva no meu canal do YouTube aí, tá? Até para quem não estava na aula passada, nesse canal que eu posto os vídeos, não só desse curso, mas dos outros cursos também. Outra coisa sobre isso é que vocês vão estando inscritos, né? Talvez vocês recebam notificação não só das aulas suas que eu vou postar, mas também da matéria que estou dando para o mestrado e doutorado, tá? Que é teoria dos grafos, que é toda segunda e quarta. Então, se segunda e quarta aparecer coisa nova no YouTube, é porque é da outra matéria. Se quiser assistir, fique à vontade. É um prazer também vocês ver que vocês estão vendo isso, tá? Mas se inscreve lá que eu vou ver o nome de quem está se inscrevendo, vai ganhar um pontinho. Não, brincadeira. Eu não posso fazer isso, né? Quem quer falar? Acho que é o Pedro que levantou a mão, né? Pode falar. Não, você já tirou minha dúvida. Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, se não, vamos lá, vou direto para a aula. Like a 2 pontos, né? Se deixar um comentário lá, aí sim eu sei que são vocês, né? Enfim, se quiser tirar dúvida por lá também, fique à vontade, tá? Pode tirar dúvida por lá, pelo Classroom, por e-mail, onde for melhor. Eu recomendo que seja no Classroom, porque a dúvida, às vezes, de vocês é a dúvida de outro colega, né? Então, vocês, vendo a dúvida do outro, talvez ajude vocês, tá? Brenda, tira o microfone aí, o som, porque tá sem problema. Então, beleza, eu vou começar, tá? Vamos lá. Essa aula, sim, vai dar início à matéria. Eu vou falar sobre lógica, né? Enunciados e simbolizações, né? Tá? Então, vamos tentar entender o que são essas duas coisas e como a gente vai usar isso no decorrer do curso. Primeiro, vamos entender o que são enunciados, né? Bom, o que a gente lida no dia a dia é com comunicação, né? A gente conversa, a gente fala, a gente passa um dado, a gente contrapõe alguém, a gente afirma alguma frase, a gente dá argumentos que corroboram alguma coisa ou não, contradiz alguma outra coisa. Enfim, a gente está acostumado a fazer isso, né? Muita coisa que eu estou falando aqui agora eu introduzi na aula passada, né? Quando eu falei sobre valores. Tudo que é dito possui algum valor, né? E nessa lógica, a gente consegue dar valor ao que é dito.
a gente tem informações sobre isso e consegue usar essas informações para extrair informações a posteriori, né? Que é dizer se algo que é dito está correto ou está falso, tá? Isso é algo que a gente lida aqui nesse assunto. Então, coisas que são ditas, informações que são passadas, elas são afirmações ou negações de algumas afirmações que possui um único valor dentre esses dois possíveis, tá? Ou é correto ou é incorreto, beleza? Então, fique com isso em mente, que é com isso que a gente vai lidar aqui nesse assunto. É saber avaliar alguma informação, tá? Então, esses enunciados, na verdade, o que são? São afirmações matemáticas. São essas frases, esses argumentos, esses dados, isso que é passado, essas expressões que são passadas. Então, é disso que a gente vai tratar aqui, sobre expressões que têm afirmações associadas aí, beleza? Isso são enunciados matemáticos. Então, os enunciados, repetindo, então, eles vão possuir valores. E os valores são somente um desses dois aqui, beleza? Ou é verdadeiro ou é falso. Isso significa dizer que nesse assunto aqui a gente não vai lidar com afirmações que são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo, mesmo parecendo contraintuitivo, existe sim tipo de lógica que assume isso, que adota essa talvez probabilidade de estar um pouco verdade, um pouco falso, ou outra coisa que não seja nem verdade nem falso. Então, não é o que a gente vai tratar aqui, apesar de que existem outros assuntos que abordam esse tipo de valores para algum enunciado. Beleza? Só um parênteses aí, uma observação. Se vocês quiserem me perguntar a qualquer momento, pode, tá? Abre o microfone ou o chat, que eu vou responder vocês, beleza? Se não tiver claro, se tiver que eu fale alguma outra coisa, alguma curiosidade, é só me perguntar, tá legal? Então, vamos a alguns exemplos de enunciados, beleza? 7 é um número primo. Isso é uma afirmação. Não estou aqui num ponto de dizer qual é o valor dessa afirmação. O que eu estou falando é simplesmente uma afirmação, é algo que é dito. Um outro exemplo, 2 é par ou 7 não é um número primo. É um outro enunciado. Tem uma informação sendo passada aqui. E então, possui o que aqui? Um objeto com alguma propriedade. É isso que a gente trata bastante nessas afirmações. São esses objetos, e aí os objetos dependem do seu contexto, e é o que a gente lida aqui, números, figuras, conjuntos, pessoas, elementos, tá? Então, são objetos que possuem alguma propriedade. O objeto, por si só, ele não é um enunciado, tá? Um enunciado, ele é uma afirmação. Para ter uma afirmação, tem um elemento com alguma propriedade, beleza? Então, aqui, por exemplo, aparece isso. 7 é o elemento que possui uma propriedade, que está sendo passado aqui. Aqui existe o elemento 2 com uma propriedade, também existe um outro elemento com alguma outra propriedade. Isso tudo está sendo encaixado numa mesma afirmação. Então, isso sim define o enunciado. O quadrado de todo número ímpar é ímpar. Aqui, se você for observar, não tem um objeto fixo, um elemento, por exemplo, eu estou vendo o nome de alguém aqui, tá? Brenda de Souza Liporati, não sei o quê. É o nome que apareceu para mim aqui na tela. É um elemento, é uma pessoa. Dado esse nome, a gente sabe que quem é essa pessoa, né? Porque é um objeto definido. Está bem claro quem é esse elemento. Enquanto alguns outros enunciados, esses objetos não, podem ser algo que se relacione a todos os objetos que estão em um determinado contexto, ou seja, a todos os elementos que estão em algum determinado conjunto, ou não. Você quer falar que existe alguém que satisfaz alguma propriedade? Veja que isso que está sendo passado é uma indeterminação, né? Eu não estou dizendo claramente quem é um elemento, eu estou dizendo que existe algum aluno que vai passar em FMC.
é um enunciado? A resposta para isso é sim, é um enunciado. Tem um objeto com alguma propriedade? Tem. Tem um elemento aí que eu estou dizendo que vai passar. Essa é a propriedade, né? Irá passar. Agora, quem é esse objeto? É indeterminado, né? Enquanto para alguns outros são bem claros quem são os elementos. Aqui, por exemplo, eu estou falando de um elemento 2, ou seja, é um elemento que está num conjunto dos números naturais, e a gente sabe bem definir esse 2, né? A mesma coisa o 7, aqui também. Enquanto aqui não. O quadrado de todo número ímpar, né? Então, o que eu estou me referindo, qual é o objeto que eu estou tratando aqui? É esse número ímpar. Agora, quem são os números ímpares? Quem são esses elementos? Não está determinado, né? Mas ainda assim é um enunciado, beleza? Então, primeiro de tudo, é ter essa clareza de o que é um enunciado. Tá bom para vocês? Entender o que é um enunciado? A gente vai ver também o que não é um enunciado, tá? Mas só para vocês enxergarem melhor isso que eu já expliquei agora. Que então tem um objeto com alguma propriedade. Tá. Para que isso, né? Então vocês têm que ter em mente que a gente está interessado em saber quem são esses objetos, ou seja, esses enunciados com as propriedades, esses objetos com as propriedades, né, que definem o enunciado, porque a gente vai ver, não hoje, mas na próxima aula, o valor para isso. Qual é o valor que ele vai ter? Que no caso é saber verdade ou falso, o valor dessas coisas, né? E se a gente for analisar aqui, meio que assumindo algum conhecimento prévio de vocês, a gente consegue concluir que tudo que foi falado aqui nesses exemplos possui valores verdadeiros. Tá claro isso para vocês? Que esse enunciado ele é verdadeiro, esse também e esse também? Tranquilo, tranquilo. Sim, sim. Por mim tá claro sim. Por quê? Esse daqui por quê? Por que isso aqui é verdade, falar que 7 é um número primo? Peraí, como assim, professor? Falar que 7 é um número primo? É, porque você acabou de falar, isso aqui ok, isso aqui é verdade. Agora a pergunta é, por quê? Existem em matemática algumas coisas que são ditas sem a necessidade de ter uma justificativa, tá? Mas outras não. E a gente vai conversar melhor sobre isso, sobre axiomas, sobre algumas premissas, alguns termos, inclusive, que a gente usa, que Aquele se negócio do refere à conceito primitivo? primitiva, exato. Então, Primitivo é justamente isso. Um conceito primitivo é uma definição de alguma coisa que não precisa ter uma explicação. A gente vai conversar melhor sobre isso. Conceitos primitivos são ponto. Ponto é uma primitiva, tá? E existem algumas outras que a gente vai conversar ao longo do curso aqui, tá? Mas isso não é um caso. Ou um axioma. Um axioma não é uma definição, mas é uma propriedade. É uma propriedade que é verdadeira sem a necessidade de uma demonstração matemática. É a partir dos axiomas que a gente consegue mostrar tudo que existe em matemática. É a base, tá? E faz muito sentido existir axiomas. A gente também vai conversar um pouco sobre isso. E entra até em um campo de filosofia, que eu vou explicar ao longo do curso, tá? Não é um curso de filosofia, muito menos um curso de português. Meu português é horrível. Mas vocês veem que para a gente entender matemática, é necessário a gente entender a linguagem matemática também, né? Então, e aqui é o lugar onde você está começando a enxergar isso. Quer dizer, enfim, é essa aula aqui que eu estou mostrando a vocês o início disso. É esse entendimento do o que é enunciado, dos valores dos enunciados. Uma coisa que a gente vai ver é justificar o porquê algum enunciado é verdadeiro. Mas vocês me falaram que e esses enunciados são verdadeiros, vocês concordaram com isso. Então, eu passo a pergunta para vocês. Tá bom, se vocês sabem que isso é verdade, me expliquem por que isso aqui é verdade. Ou seja, por que 7 é um número primo é uma afirmação verdadeira. Por causa de um conjunto de regras, professor, e porque é lógico também, né?
Falar que é lógico é uma palavra bem reservada, tá? Falar que é O Eric lógico respondeu não no passa chat. muito bem o significado, Ah, tá? mas a minha primeira foi de boa. Satisfazer um conjunto de regras é um bom argumento. Ah, Pode então falar, acertei. Erivelton. Acertou. Seria verdadeiras porque a gente pode provar elas? Não entendi, desculpa. A Seria gente verdadeiro. poderia falar que é verdadeira, são anunciados verdadeiros porque a gente pode provar eles? Aí que tá. Tudo bem, mas a minha pergunta é, tá bom, pode provar, mas como? Qual é essa demonstração? Professor, Como é o essa Eric prova? falou aí no chat, ele falou Eu vou que ler. 7 é divisível Então, apenas por ele isso. Ou mesmo. seja, isso que o Eric comentou no texto foi o seguinte, porque 7 é divisível apenas por 1 e ele mesmo. Ok. Isso é o que define um número ser primo. Ou seja, para a gente conseguir argumentar que algo está correto, algo é verdadeiro, é porque a afirmação que você está passando satisfaz um conjunto de regras, como quem falou, desculpa, alguém falou aí, né? Como foi falado. Eu Então, falei. Lucas, isso, como o Lucas falou. Então, satisfaz um conjunto de regras. E quais são as regras? É você ter que verificar que esse objeto aqui satisfaz a propriedade que define um número primo. Ou seja, veja aqui que a gente está conseguindo avaliar o valor de um enunciado baseado em outros enunciados. Sacaram isso? Porque o que o próprio Eric comentou, o 7 ele é divisível por 1 e ele mesmo. Então, o que falta aqui a gente encaixar é dizer, ok, e o que define o número primo? O número primo ele é definido quando ele é divisível por 1, por ele mesmo, ou pelo menos 1 e pelo menos ele mesmo. E ele não é o 1 e não é e é isso, ele não é o 1, né? Então, isso... Eita! Eu caí, não, né? Vocês estão me vendo bem, né? Não, tá aqui ainda. Sim, estamos te vendo. Deu um pico de energia aqui. Mas, enfim, tá claro? Então, não é aqui o meu ponto querer definir para vocês o que é um número primo ou tudo mais, mas é só para entender esses fundamentos do que é dito e do que vai ser avaliado, tá? Então, ok, isso vocês acertaram aí e tudo mais. Essa segunda aqui, 2 é par ou 7 não é primo. Pô, mas a gente não acabou de falar que 7 é primo? Por que que isso tudo aqui ele é verdadeiro? Concorda, então, que pensa no seguinte, você falar algo, 7 é primo, ser verdade. Alguém argumentou por que isso é verdade, você está satisfeito com isso. Uma vez que essa afirmação possui esse valor, você falar então que 7 não é primo, é falso? Uhum. Porque o não, ele vai dar a oposição do que o valor que aquele enunciado anterior tinha, tá? Então é nesse sentido que eu estou aqui comentando com vocês. Poxa, olha só isso daqui. 2 é par ou 7 não é um número primo. Isso é verdadeiro. Agora, por que é verdadeiro isso? Mas isso daí é Porque porque 2 é par. o fato do 7 ser primo e o 2 ser par tem a mesma regra, tipo, raiz? Ou você pode montar uma frase assim, qualquer coisa? Raiz, como assim? Não raiz, mas tipo, é o mesmo princípio que define que 7 é um número primo e define que 2, então, é um número par? São propriedades diferentes, são afirmações diferentes, né? Então você pode montar Mas com o coisas valor não que limitadas. esse aqui possui é o oposto do valor que esse daqui possui. Esse pedacinho, né? Isso Nesse eu entendi. sentido. Eu quero saber se Aham. essa tipo de enunciado você pode montar usando duas ideias que não estão. Pode, não estão nada relacionados. Ah, tá. Beleza. Pode falar, 2 é par, ou 7 não é primo, ou eu sou o professor, sabe? Eu sou o professor. Você pode, a gente vai ver isso nos próximos slides. Você vê como eu estou no primeiro slide ainda e já estou comentando vários pontos que vão vir daqui para frente. A gente vai usar justamente essa ideia de enunciados menores vão ser utilizados para poder formar enunciados maiores e isso vão ter valores associados a
Baseado nos valores dos pequenininhos, você vai conseguir juntar e ter o valor dos enunciados maiores. Beleza? Então, show. Então, o Felipe comentou aí, né? O Felipe falou alguma coisa aí que isso daqui é verdadeiro porque esse pedaço já é verdadeiro. Então, a gente vai ver isso melhor, tá? O que significa esse ou e o que vai significar alguns outros termos que a gente chama de conectivos, que são, veja, aqui tem um objeto, uma propriedade, aqui tem um objeto, uma outra propriedade. Então, isso satisfaz ser o enunciado, esse pedacinho por si só. Isso daqui também satisfaz ser um enunciado, esse pedacinho por si só. Você pode juntar esses dois enunciados e vai obter um outro enunciado. E o valor vai depender do conectivo que você estiver utilizando. Basicamente é isso. Beleza? Enquanto conectivo E, as duas sentenças têm que ser verdadeiras para que toda afirmação seja verdadeira. Sim, exato, isso a gente vai ver. E o ponto por quê? Você vê que no nosso dia a dia a gente usa isso, né? Eu falar, Felipe vai passar, Eric vai passar e Carrambé, Carrambé é o seu nome mesmo? Carrambé vai passar. Isso aí. É o seu primeiro nome? Aham. Você é francês? Não, só o nome mesmo. Que chique. Beleza. Importado. Então, eu falar que cada um de vocês vai passar, só vai ser verdade se cada um de vocês passar, né? Ou seja, a afirmação tem que ser verdadeira para cada um de vocês, né? Agora eu falar, Lucas vai passar, ou Gabriel vai passar, ou Carrambé vai passar. O que significa, então, para que isso que eu estou falando seja verdade, é que ao menos um de vocês vai passar, né? Pode ser que só um passe e todos os outros reprovem, né? Mas basta que um aconteça, e é o que acontece aqui. Esse pedaço é verdadeiro, esse daqui não é verdadeiro, mas ok, isso já satisfez o que eu queria. Alguém queria falar alguma coisa? Talvez eu tenha não deixado alguém falar, alguém levantou a mão e tirou a mão. Não tem ninguém de mão levantada, né? Então tá. Bom, enquanto esse daqui, o quadrado de todo número ímpar é ímpar. Como é que alguém justifica isso? No caso aí seria literalmente verificando, eu creio. Então, verificar depende do que você quer dizer com verificar. Mas, antecipando a vocês, é algo que a gente também vai ver. A gente vai ver técnicas de demonstração. Pode falar, Gabriel. Você poderia colocar x elevado a... Tipo, botar, tipo, 2x menos 1 elevado a 2x menos 1 e você mostrar que isso não vai ser divisível por 2. Elevado a 2x menos 1? Ou vezes 2x menos 1? Vezes 2x menos 1. É porque é ao quadrado, né? Isso. Então, perfeito. O que você falou é você ser capaz de escrever de modo genérico como é um número ímpar, porque você não está dizendo qual é o número ímpar específico. Porque se fosse, o quadrado de 3 é um número ímpar. Se fosse isso, bastava você pegar o 3, elevar ao quadrado e verificar se o resultado é um número ímpar. Mas você não pode, então, aqui, dado que você não está particularizando a sua afirmação, argumentar que ela é verdadeira por meio de exemplos. Então, esse termo que eu estava falando, verificar, não sei se encaixa tão bem, porque você não pode pegar, por exemplo, 1 ao quadrado é um número ímpar. 3 ao quadrado é ímpar. 5 ao quadrado é ímpar. Ok, está funcionando, mas está funcionando para esses exemplos específicos. A gente vai ver melhor como é um número ímpar genérico, que o Gabriel comentou, né? Até, e como isso vai ser feito. Fala, Eric. Então, tipo, como existem infinitos números ímpar, é impossível verificar isso aí? Impossível verificar isso daí, caso a caso. Mas é possível você argumentar que todos satisfazem essa propriedade, mesmo não conseguindo verificar caso a caso. Ô, professor. Pode falar. Uma curiosidade é até que um dos problemas é os números ímpares, né? Que na matemática ainda é uma sentença aberta, porque o pessoal não sabe...
primos. Isso, os primos. Isso, perdão. Isso. É a matéria de ciência aberta, né? Tem um vídeo muito bom e muito didático da BBC sobre isso. Eu vou comentar, eu vou postar no Classroom para vocês, tá? Vocês vão ver como é Existe a forma bonita. genérica dele. Não existe a fórmula genérica para os primos. Então a gente sabe o que ele tem que satisfazer. Agora, como formam eles, a gente não sabe. Parece que conseguiram ir longe, né? Mas Conseguiram ir chegou bem uma hora longe. que não deu, né? Existem algumas fórmulas que você consegue ter vários primos satisfazendo aquela fórmula específica. Mas não é ainda uma fórmula que fecha Não quer todos dizer os que vai números, pegar não. todos os números primos, né? Você pode ter Isso. números Isso primos é algo entre estudado aqueles da fórmula. há anos. E é Quem verdade que tem descobrir essa isso ganha uma recompensa. grana? Ganha uma grana, mas eu acho que não é sobre ela que vocês estão falando. Eu acho que que vocês estão mencionando é sobre PNP. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo que eu dei aula ontem para a turma da pós-graduação, que eu falo sobre isso. Eu vou também postar isso para vocês, dizer onde eu falo sobre isso, sobre tratabilidade de problemas. E aí quem resolver esse tipo de problema ganha muito dinheiro. Você saber uma forma de expressar números primos também, porque acaba recaindo num tipo de problema desse, tá? Então, na prática, sim, se existir alguma fórmula dessa para números primos, tá bem feito na vida. Mas o problema mais geral é P e NP, tá? Se certificar é tão difícil quanto resolver um problema. E aí, isso entra para a teoria da computação, uma área super linda que eu estudo, tá? Enfim, tá claro aqui, gente? É bom conversar, debater um pouco, conversar sobre coisas alheias, porque faz parte também do curso vocês enxergarem um pouco mais à frente as coisas. Mas alguém não está entendendo o que eu estou falando? Na última sentença de baixo, se fizer daquele jeito, tu acha que vai dar um número par mais um, né? Par mais um, é isso que define o número primo, exato. Okay. Então, primeiro, você tem uma propriedade que você quer encontrar, né? É dizer que o resultado dessa conta, qualquer que seja aí, enfim, alguma conta, vai resultar no número ímpar. E aí você tem que saber entender, aliás, você tem que entender bem, quando você está argumentando algo, entender qual é a definição daquela propriedade, ou seja, o que define o número ímpar. Ou a mesma coisa, o que define o número par? O que define o número primo é você encontrar a propriedade e argumentar que o elemento satisfaz essa propriedade que satisfaz aquela definição, entendeu? Então, é por isso aí, é por essa essência que a gente busca. Fala, Erivelto. Então, assim, pelo menos a ideia que eu tive é que para a gente tentar entender mais o sentido, né? Por exemplo, quando a gente está na escola, a gente, sei lá, aprende Bhaskara, mas não aprende como chegaram naquela forma. Porque o nosso objetivo não é usar fórmula, é saber argumentar o porquê aquela fórmula é verdadeira, tá? Então, vocês vão talvez ter uma diferença aqui nesse curso, principalmente para quem acabou o ensino médio há pouco tempo, nunca fez matéria na graduação, enfim. Meu objetivo não é ver que a resposta de vocês está correta, é ver que vocês sabem argumentar desde o início até aquela resposta ali a corretude do que foi passado. É saber explicar bem o que você está argumentando. Então, o meu interesse não é que você resolva a questão no menor número de linhas possível, porque às vezes é assim, né? No concurso ou vestibular, você tem que resolver rápido, né? Então, você tem que marcar a opção ali rápido, porque tem tempo, né? É claro que tem tempo também, mas você tem que saber argumentar. Então, às vezes, você usar algum macete, usar alguma regra que você lembra e simplesmente aplicar, isso não vai funcionar. Entendeu? Beleza? Mas não se assusta não, que é show de bola. E é assim que a gente realmente aprende as coisas, né? Não é decorando. Beleza? Se assusta não, se assusta não. Eu tô assustado. Não, vai ser bom. Vamos lá. Então, ainda sobre enunciados, né? Então, enunciados, isso aqui que eu estou falando agora, na verdade, eu já falei no slide anterior, né? A gente consegue utilizar enunciados para justificar outros enunciados. Beleza? Então, vocês vão ver aqui um exemplo. Ó, seja T um triângulo cujos lados são ABC. Beleza? Então, que isso, gente? Felipe, Ananias, não é assim.
Tá, deixa eu dar uma pausa. A Ananias fez já, né? Então foi até o final. O Felipe eu lembro que começou fazendo, mas eu não assistia a aula, né, Felipe? Pelo Não, menos tive que não. trancar. Não, Eu sim, tranquei. você trancou. Entendi. Uhum. Mas Faz então, trabalho. a matéria, ela é assim, ela é super bem linkada às coisas e o lance é não deixar acumular. É não deixar acumular e tirando as dúvidas, né? Beleza? Agora o seu CR vai ficar mais alto, pô. Isso aí. Então, vamos lá. Ó, então, olha esse enunciado aqui. Você já tem um triângulo cujos lados são ABC. Repara que isso daqui é uma frase que é o que é dado a você, entendeu? Isso é incontestável, é algo que foi te dado. O triângulo T possui esses lados A, B e C. Aqui vai ter uma afirmação que vão ter pedaços que a gente vai conseguir separar, que é o seguinte: se o triângulo T satisfaz essa equação, então você tem algo sendo dito em relação ao triângulo, ou seja, nesse caso aqui, o triângulo é retângulo. Ok? Isso é o enunciado. O meu objetivo, por enquanto, quer dizer, não vai ser também no curso, porque eu não sou professor de geometria, não, essa matéria não é geometria, não é provar para vocês que esse resultado é verdadeiro. Ok? Meu objetivo não é esse. É o seguinte, ele é o enunciado que ele é verdadeiro. Estou apresentando ele para vocês. O ponto que eu quero aqui é o próximo enunciado. Então, olha esse enunciado aqui. Um triângulo de lados 3, 4, 5, ele é retângulo. E agora, minha pergunta, isso daqui é verdadeiro? Sim. Sim. Porque ele está satisfazendo essa condição aqui. Ou seja, essa condição que é apresentada, ela satisfaz, então, esse trio dado A, B e C. Essa condição é o que a gente disse, é uma condição suficiente para que o triângulo seja retângulo. Certo? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, onde A, B e C são lados do triângulo. Se o triângulo satisfaz essa expressão, você consegue concluir, então, que esse triângulo ele é retângulo. Ou seja, se você tem, agora, aqui essa segunda frase, apresentei 3 valores, e eu estou dizendo que esses valores representam os lados de um triângulo qualquer aí. Se ele satisfaz, esse trio satisfaz essa equação, vocês concordam, então, que ele é retângulo? Tá certo? Sim. Concordo, então, que o valor desse segundo enunciado ele é verdadeiro por conta dessa condição aqui, desse enunciado número 1, que essa condição, esse enunciado número 1, é, então, uma condição suficiente para que o triângulo seja retângulo. Veja se vocês entendem isso. Olha só. 3, 4 e 5 satisfaz essa equação? Satisfez? Tudo bem que ela satisfaz? Porque aqui, se você pegar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso aqui é 9, né? 9 mais 16, isso é 25, que é justamente 5 ao quadrado. Pode falar, Edivelto. É uma pergunta em si, né? Nesse segundo enunciado, ele não especifica em si os lados, tipo, igual ao primeiro enunciado. Isso poderia fazer diferença? Poderia falar que Não, seria ele especifica diferente? assim, ó, um triângulo de lados 3, 4 e 5. Esse trio representa os lados do triângulo, sim. No caso, representaria respectivamente igual no primeiro enunciado. Ele não está dizendo que o A é 3, o B é 4 e o C é 5. Isso ele não diz. Mas tudo bem, existe uma atribuição de valores a essas letrinhas que vai fazer a equação ser verdadeira. Entendeu? Uhum.
Então, beleza. É a saber essa daqui. A sendo 3, B sendo 4, C sendo 5. Satisfez a expressão? Então, ok. O triângulo com esses lados satisfaz, então, a condição suficiente dele ser retângulo. Ok? Agora, eu estou chamando a atenção sobre isso de falar suficiente, porque, olha só, vou pegar, sei lá, isso aqui, 2, 4 e 5. Esse trio aqui, eu pergunto, um triângulo com esses 3 lados, ele é um triângulo retângulo baseado nessa informação aqui? Unicamente olhando, esquece que você já sabe o que significa um triângulo retângulo. Olha somente para o que é dito aqui. Não. Por quê? Porque 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado não é igual a 5 ao quadrado. Ok, não satisfez essa condição. Mas aí que está o ponto. Essa é uma condição suficiente. Não eu estou me comprometendo nessa primeira frase de que todo triângulo retângulo tem que satisfazer essa propriedade. O que eu estou dizendo é, se satisfaz essa propriedade, então o triângulo é retângulo. Agora, se não satisfaz essa propriedade, eu não posso garantir, olhando unicamente para esse enunciado aqui, que esse triângulo seja ou não seja retângulo. Entenderam isso? Isso é uma condição suficiente, ou seja, é igual que eu fale o seguinte, se você tirar 9 em FMC, então você vai passar em FMC. Ok? Concorda que isso é uma condição? Concorda que isso é uma condição suficiente para que você passe em FMC, mas não é necessário para que você passe em FMC? Por exemplo, você tirou 8,5, ficou com média 8,5. Isso quer dizer que não passou em FMC? Não, você não pode garantir. Entenderam isso? Beleza? Mais ou menos, no caso, quer dizer que o valor dado você não pode dizer sem fazer, no caso, o teste. Se é uma condição suficiente, você só consegue ter a garantia do valor do que você está falando caso a condição seja satisfeita para aquele objeto que você está olhando. Se satisfez, ok, você já pode garantir, opa, ó, ok, entendeu? Ele é retângulo. Ou, por exemplo, é isso. Pensa nesse exemplo aí que eu comentei sobre passar em FMC, porque é mais próximo de vocês, tá? Então, se tirar 9 FMC, então você passa FMC. Isso que eu acabei de falar, é como se fosse esse enunciado aqui. Tá lá. Alguém falou ele para você. Beleza? Aí agora vamos olhar. Ó, Berivelton tirou 9,5 FMC. Então, ele passou em FMC. Concorda que isso é verdade? Por quê? Você satisfez aquela primeira condição lá que foi passada, que era, para quem tirar mais do que 9, então está aprovado. Mas essa é uma condição suficiente, não está dizendo que para quem tirou menos, não vai ser aprovado. Está dizendo que satisfez uma condição que ela é suficiente, mas não necessariamente é necessária. Não é uma condição necessária. Eu vou falar do necessário a seguir. Tá? Entendi isso aqui. Beleza? Pode falar quem levantou a mão aí. Foi eu, professor, mas eu levantei sem querer. Tá. Beleza. Show. Então, vamos avançar agora para o próximo.
Eu tô vendo que minha aula vai acabar, eu vou ter passado nem do 5º slide, pelo visto, mas beleza, não tem problema não. Pode falar, Roberto. Então, para ter suficiência, você tem que ter um caso que seja torne verdadeiro, cumpra a condição, mas ele não é o pré-requisito para que seja verdadeiro? Não é a necessidade, ele satisfez, entendeu? Isso, você entendeu bem. Mas existem condições que elas são fechadinhas. O que isso quer dizer? Ela é tanto suficiente quanto necessária. Ela satisfaz as duas coisas. Ou seja, são condições que elas são equivalentes. É a mesma coisa que eu falar sobre o número primo ou o número par, por exemplo. Vamos pensar no número par, tá? Olha o que eu vou falar. Na verdade, eu poderia falar isso até um pouco mais à frente, mas eu vou falar logo agora. O número é par se e somente se ele for divisível por 2. O que significa dizer isso? Essa condição de ser divisível por 2, ela é tão suficiente quanto necessária. Se você estiver olhando um número, fala um número qualquer aí, que esteja dentro do conjunto dos inteiros, porque paridade só existe no conjunto dos inteiros. Se for um número irracional, não tem paridade para ele. Tá? Então, por exemplo, o 789. Verifica se ele satisfaz a condição de ser divisível por 2. Ou seja, vê o resto da divisão dele por 2. Dá resto 0? Se deu resto 0, então ele satisfez a condição. Se não deu resto 0, que foi o caso aí do 789, não dá resto 0, dá resto 1, então ele não atende a condição e você já pode dizer, olha, ele não é par, com certeza. É fechadinho, é tanto necessário quanto suficiente. A gente vai ver isso já já. Alguém levantou a mão aí? Foi eu, professor. Mas esse exemplo que você deu aí do triângulo retângulo, ele também, ele a questão que você está falando é do si somente sim, entendeu? Também eu acho que talvez tenha bugado para também. algumas pessoas por causa disso. Isso aí. Ele também é fechado. Mas aqui não está sendo passado esse outro lado, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, o que eu pedi a vocês é fixem em mente somente essa informação. Com ela, a gente consegue extrair que isso aqui é verdade, mas para algumas outras bases de entrada aí, unicamente com essa afirmação, a gente não pode dizer nada. Vamos olhar agora o outro lado, ou seja, essa condição ser necessária, tá? Que é o seguinte: se T é retângulo, então T satisfaz a equação aqui do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Entendeu? Isso daqui, ele é uma condição necessária para a propriedade de ser um triângulo retângulo, tá? Então, o que significa você dizer? Que uma condição que ela é necessária, ela é muito boa para quando você tem alguma entrada que ela não satisfaz aquela propriedade. Se ela não satisfaz aquela propriedade, você já está certo que ela não possui aquela propriedade, né? Aquela condição. Se ele não satisfaz aquela condição, então significa você dizer que não satisfaz aquela propriedade. Rapidinho, Vitor, rapidinho. Só deixa eu falar essa daqui e aí você fala. Então, seguinte. Se T é retângulo, então T satisfaz essa expressão. Ou seja, olha esse trio aqui. 3, 4 e 6, tá? Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25. Isso não é 6 ao quadrado, e nem se você fizer uma troca aqui do 3 vir para cá para o C, tentar combinar esses valores aí, não vai funcionar. Ou seja, esse trio não satisfaz essa expressão. O que, então, significa você dizer que esse triângulo, ele não é retângulo, ou seja, isso daqui tem um valor falso, porque não satisfez a condição necessária para um triângulo ser retângulo. Essa afirmação, ela não é equivalente ao slide anterior, porque aqui a causa é você ter
um triângulo retângulo. A consequência de você ter um triângulo retângulo é satisfazer essa expressão. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. O que é diferente você ter como causa um triângulo que satisfaz a expressão e a consequência é ele ser retângulo. O próximo exemplo vai ajudar a entender essa causa e efeito ser distinta, como você troca o que é causa para virar efeito. E vocês vão entender isso melhor já já, tá? Só para formalizar, eu vou avançar no exemplo e aí eu deixo alguém que levantou a mão falar, que aí completa melhor o que eu estou falando aqui, tá? Então, em nível introdutório, né, então o que a gente faz aqui, a gente estuda a avaliação e formação desses enunciados. Veja que esses enunciados que eu estou falando, eu estou separando já o que é causa, o que é efeito, por conta desses pedacinhos aí que são os conectivos. E aí eu estou avaliando já com vocês aqui esses valores que todo enunciado vai ter baseado nesses pedacinhos. Tá? Então, 5 é um número par. O carro amarelo é azul. Veja que aqui o objeto é 5 e aqui o carro amarelo é o objeto. Ele ter a propriedade é a propriedade, né? Então, se x é negativo, então x ao quadrado é positivo. Esses são exemplos de enunciados, porque existem objetos com propriedades. Agora, exemplo do que não é enunciado. 5. Tá, é um objeto, mas e daí? Isso não é um enunciado. O carro amarelo. Você não está dizendo que o carro é amarelo. Esse carro amarelo é como se fosse o nome do objeto, carro amarelo. Você ignora o contexto, o que significa carro. Você não é obrigado a saber o que significa algo claramente para conseguir entender o que é um objeto, o que é a sua propriedade. X, por si só, é um objeto, é uma variável, no caso, x ao quadrado, mesma coisa. São exemplos de coisas que não são enunciados. Tá? A gente consegue combinar os enunciados para formar enunciados mais complexos, igual a gente estava usando, né? E é isso que a gente vai utilizar com os conectivos lógicos, tá? E quais são? É a negação, é quando você junta dois enunciados com o e, com o ou, com essa causa e efeito, com esse termo se, somente se também. Eu esperava que fosse logo a seguir, mas não foi, onde eu queria mencionar melhor essa separação da causa e efeito e essa troca. Vai estar no slide que eu falar sobre implicação, tá? Mas então, quem queria perguntar, pode perguntar agora, porque eu vou falar de outras coisas. Depois eu volto a esse assunto. Mas pode falar. Professor, Pode falar. eu queria falar sobre o triângulo lá, o exemplo do triângulo que o senhor deu. Tá, vamos voltar lá. Aqui? Pode ser esse. Tá. Eu só gostaria de saber como aqui no segundo enunciado ele não determina a ordem que estão nos números. Eu posso ir trocando para ver se ele satisfaz ao primeiro enunciado? Posso ir trocando? Pode. Beleza. Pode ir trocando e você vai ver que não vai dar. Tá? Beleza. Alguma outra pergunta sobre esse assunto? Eu vou voltar muito a esse ponto de causa e efeito, necessidade e suficiência. Vocês vão ver que na lista também tem questões sobre isso, tá? Mas posso avançar? Ou alguém tem algum comentário ainda? Pode falar, Lucas. O senhor vai dar a primeira lista hoje, né? A primeira lista eu postei já hoje. Sim. Postou já? Tá, beleza. E Já postei. É que eu não me lembro se ela tem... Se o senhor vai dar pontos em cima dela e tal. Não, ou é só para testar mesmo? Na Aveon. A lista é só para poder exercitar. Tá? Sim. Beleza então. Tá? E aí a Aveon já tem a data definida já no cronograma. Beleza? Sim, depois eu vou dar uma olhada ali. Valeu. Isso. Então, lista, revisão, não vale nota nenhuma, é só para vocês estudarem mesmo, tá? Então, vamos lá, eu acho que vocês... Vai ter gabarito sim, Bruno, eu vou postar o gabarito sim. Eu não gosto de postar junto o gabarito, apesar de eu já ter feito isso outras vezes, que é para poder dar tempo de vocês pensarem, né? Porque é muito fácil, entre aspas, a gente, quando está olhando um enunciado e tem a sua resposta logo embaixo, a gente acaba não dando tempo para a gente pensar. A gente vai acabar olhando a resposta, tá, entendi. Não entendi.
e aí vai para frente, sabe? É bom ter esse tempo seu com você mesmo, só para pensar e refletir, e às vezes constatar com gabarito o que você pensou correto ou não e o porquê. Né? É bom ter esse tempo só, a sós, né? Então, é por isso que eu não posso junto com gabarito, tá? Mas então, a gente vai utilizar, como vocês já viram alguns exemplos, né? Esses enunciados juntando com outros enunciados. Isso vai aparecer. Agora, como a gente vai juntar, né? A gente vai juntar com esses conectivos lógicos, tá? Então, são esses conectivos que vão dar esse papel de você unir o enunciado com o outro. Cada conectivo vai ter um papel diferente, certo? Vão ter conectivos que vão ser para negar afirmações. Por exemplo, quando eu falo, todo mundo vai passar em FMC, isso é verdade? Tudo bem, mas se eu quiser negar isso, eu quero dizer que não é verdade que todo mundo vai passar em FMC? Ou seja, é o mesmo que vai dizer, alguém não vai passar em FMC, certo? Então, estou usando um artifício aqui que é aplicar essa negação da afirmação que foi dita anteriormente. Ou às vezes eu posso juntar, usando o e, o ou, essa implicação, igual vocês viram no exemplo anterior, esse se, somente se, vocês também vão ver melhor já já, tá? Eu só peço que vocês não se esqueçam dos nomes, porque é bem comum eu falar de uma negação. Aliás, a negação é a negação, né? É bem claro, né? Que é a aplicação do não. Mas uma conjunção, uma disjunção, uma implicação, uma bimplicação, são nomes importantes aí que vocês têm que saber, tá? Então, vamos falar melhor sobre cada uma desses conectivos aí. Primeiro, sobre a negação. Então, a negação é quando você quer negar alguma afirmação, é isso, né? E aí, como a gente usa o não, né? Como a gente nega algo? É quando você tem esse não aparecendo antes de um verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal, você sabe o que é? Aliás, vocês sabem o que é uma locução verbal? Uhum. E o que é uma locução verbal? São, no caso, um verbo auxiliar e o outro verbo. Perfeito, tem o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Então, você tem aí esse enunciado que tem, por exemplo, aqui, né? Está tocando, né? Então, você tem esse auxiliar e o outro principal, que é o tocar, né? Então, aqui você tem o não antes deles aparecendo para você justamente fazer a negação do enunciado anterior, que era uma afirmação, tá? Uma observação que eu faço aqui, geralmente é assim, tá? Tudo que é dito, a gente fala na afirmação. Então, o enunciado, ele é uma afirmação, enquanto se você quiser negar, ok, você vai obter uma negação, você vai obter um enunciado que é uma negação. Mas essa partícula aí que você está negando é o que a gente chama de conectivo. Vocês vão entender melhor. Mas aqui, por exemplo, você tem um enunciado que é o violão está tocando sozinho. A negação desse enunciado é o violão não está tocando sozinho, né? Então, eu acho que fica bem claro isso aqui, né? E repara que você pode ter inúmeras formas para falar uma mesma coisa. Isso é algo que a gente vai ver já a partir dessa aula, mas que também em outras aulas isso vai aparecer. Você tem expressões matemáticas mesmo, que significam a mesma coisa, mas são escritas diferentes, não tem? Por exemplo, você pode falar 2 mais 3, isso é uma expressão matemática, que tem o mesmo valor dessa outra expressão matemática. Concordam? São expressões diferentes, né? São escritas diferentes, mas que são equivalentes. Têm o mesmo valor, a mesma função. Ok? Da mesma forma aqui. As expressões agora que você tem que olhar não são expressões matemáticas, numéricas, mas são expressões lógicas, tá? Então, essa é uma primeira aula que você vai entender a matemática como sendo uma série de expressões
lógicas, não necessariamente numéricas. Você não está aqui para aprender a somar números, né? Mas está aqui para aprender a juntar enunciados e formar expressões lógicas, expressões matemáticas também, tá? Então, por isso que você tem, assim como aqui existem formas distintas de expressar a mesma coisa, aqui também. E aí a gente vai ver modos bem estranhos, talvez, de você escrever enunciados que são equivalentes, tá? E falar sobre equivalência é assunto para a próxima aula, para as 2 próximas aulas, tá? O que significa enunciados equivalentes propriamente, tá? A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Mas, beleza. Isso daqui tem o mesmo significado disso daqui, ou seja, você consegue escrever o não de muitas formas, né? Não é o caso que, ou não é verdade que, ou falar é mentira que o violão está tocando sozinho, é uma negação dessa afirmação que diz o violão está tocando sozinho. Enfim, existem inúmeras formas aí e basta usar a criatividade. E aqui a gente usa muito a criatividade para poder dificultar esse entendimento do enunciado na sua afirmação e os conectivos que são utilizados ali. Eu vou chegar melhor a isso já, tá? Eu vou avançar para conjunção, beleza? Então, a conjunção é Alguém que tem algum comentário aqui, alguma pergunta? Não? O que importa é que inverta o valor lógico e não necessariamente a grafia. O que a gente quer numa negação é inverter o valor. Se era verdadeiro, vai passar a ser falso. Se era falso, vai passar a ser verdadeiro. Tá? Então, mas aí que tá. A gente escreve em português. O enunciado que vocês estão vendo aqui está em português. E aí vocês vão ser apresentados a esses enunciados também em português. Então, tem que exercitar bastante para conseguir separar cada coisa daí. E perfeito seu comentário, está interessado no valor lógico que vai aparecer depois na próxima aula, tá? Vou para o próximo, que é a conjunção. Conjunção é o conectivo e, beleza? E aí, de novo, esse e você pode utilizar de inúmeras formas, tá? Então, você ter uma propriedade de algum objeto, se juntar a alguma propriedade de um outro objeto com esse e, com esse sentido aí de adição de informação, tá? São 2 informações aqui, o carro é amarelo, o violão é amarelo. Uma conjunção disso, o carro é amarelo e o violão é amarelo, certo? Isso é um enunciado utilizando a conjunção. Então, a gente não fala utilizando o e. É a conjunção o nome disso. Tá? X não é igual a 0, x não é igual a 1. X não tem divisores diferentes de 1. Veja que esses enunciados aqui tem uma negação dentro deles. Ok, o meu interesse não é ainda separar esses enunciados que não tenham conectivos, né? A gente vai ver melhor um pouquinho depois como separa isso. Mas eu tenho enunciados, ou seja, são objetos com propriedades. Você consegue juntar usando a conjunção assim, por exemplo, né? X não é igual a 0, e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1. Ou seja, é um outro enunciado aí. Beleza? Isso foi a conjunção. A disjunção é usando o ou. É quando você junta os enunciados usando esse conectivo. Ficamos em casa, vamos à UF, são 2 enunciados. A disjunção disso é ficamos em casa ou vamos à UF, simples assim. E aí eu posso fazer os exemplos quantos eu quiser aqui, é só ver que estou usando esse ou para poder juntar os enunciados anteriores. E também observa que eu posso juntar como eu quiser, né? Igual eu estava dizendo antes. O violão é amarelo ou eu sou professor. Não tem menor sentido essa frase, né? Mas sim, é um enunciado, porque tem objetos, tem propriedades desses objetos, estou usando conectivos para juntá-los, tá? O próximo conectivo é a implicação. A implicação é quando você tem a utilização, né,
desse se, então, ou seja, você tem uma causa que vai ter um efeito. É um comprometimento que você tem nesse tipo de enunciado, que é você não pode quebrar a promessa de, ao caso dessa causa acontecer, então a consequência acontecer, tá? Então, e de novo, você pode escrever isso de inúmeras formas. Uma causa e efeito não aparece sempre assim com se, então, né? Eu posso falar, se vocês estudarem, então vocês vão passar em FMC. Estou dando uma causa que é o quê? Estudar. Vocês vão estudar. A consequência é o efeito. Vocês vão passar na matéria. Ok? Estou dando aqui, ó, certinho isso. Eu estou me comprometendo a dizer, no caso disso acontecer, então você vai ter uma consequência, tá? É essa a promessa. Isso pode ser falado de várias formas, né? Eu posso falar, vocês vão passar em FMC se vocês estudarem. Veja que o que eu falei foi diferente, mas o valor foi o mesmo. Porque antes eu tinha falado, se vocês estudarem, então vocês vão passar. Troquei agora, mas não mudei o significado, que eu falei o seguinte, vocês vão passar se vocês estudarem. A causa ainda é a mesma, é vocês estudarem. Apesar de eu ter mudado no português, no jeito de falar, o significado é o mesmo. A causa e a consequência continuam sendo as mesmas. Tudo bem? Veja que então você pode brincar à vontade desses modos de falar uma mesma coisa. Isso tem um fundamento enorme, um papel enorme que vocês vão ver mais à frente, quando vocês estiverem tratando de demonstrações matemáticas. Porque propriedades que a gente quiser provar matematicamente, a gente tem que saber falar bem sobre aquilo e muitas das vezes é reescrever um enunciado de modo a ficar mais claro o que você quer provar. Entenderam? Tá? Então, guardem isso e estudem bem isso porque vai ser importante. E aí tem exemplos, por exemplo, aqui, a reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em infinitos pontos. Não estou interessado muito bem no que a frase está querendo dizer, mas é um enunciado que foi colocado e tem um outro enunciado que é a reta toca o círculo. Eu estou usando aqui uma implicação desse enunciado nesse enunciado. Ou seja, se a reta toca o círculo, então a reta toca o círculo em um único ponto ou a reta toca o círculo em infinitos pontos, enfim, existe aí uma causa e um efeito. Não estou aqui avaliando a veracidade do que está sendo dito. Não estou aqui preocupado em dizer se isso é verdade ou se isso não é verdade. Só estou pegando um enunciado com outro enunciado e fazendo aí um enunciado pela a implicação. Beleza? A gente vai ver que para isso tudo existem símbolos, que é uma outra parte da aula. Eu vou mostrar como a gente simboliza isso tudo, tá? Mas não é esse o momento. Eu estou aqui simplesmente pegando um pedaço, outro pedaço e virando aí, mostrando uma implicação associada a eles. Indo para o próximo, é a biimplicação. A biimplicação é, em outras palavras, a gente falar um se e somente se. E vocês vão ver isso em muitos materiais, inclusive em artigos acadêmicos, e se vocês forem investigar melhor esses assuntos, a gente simplifica muito a escrita dizendo assim, esse se com dois s's. Ou se for em inglês, é o if com dois f's, é o if and only if, é o se e somente se, tá? Não é erro de digitação, mas é para economizar, né? Escrever menorzinho esse termo. O se e somente se não é uma redundância, tá? Não é uma
Isso não é uma redundância, tá? Você não está querendo reforçar o que está sendo dito. É, na verdade, uma implicação dos dois lados do que está sendo passado. Vamos ver como, o que significa isso, tá? Então, vamos olhar aqui, um enunciado é x é primo, o outro enunciado é x não é igual a zero, e x não é igual a 1, e x não tem divisores próprios diferentes de 1, tá? São dois enunciados aí. Então, você ter uma bi-implicação disso é o mesmo que você dizer que x é primo se e somente se x tem essa gama de propriedades aqui. Tá? Não vou ficar relendo para não tomar o tempo e é o que está escrito aqui. Tá? Beleza. E o que isso significa dizer? A bi-implicação, bom comentário, Renato, que é isso que eu ia falar agora. A bi-implicação, ela significa ter tanto a necessidade quanto a suficiência. O que significa você dizer aqui? O outro jeito de você falar esse enunciado é assim: se x é primo, então x satisfaz isso tudo, e se x satisfaz isso tudo, então x é primo. Vamos ver um exemplo um pouquinho menor. E depois quem levantou a mão pode falar, tá? X é par, isso, ida e volta. A gente vai ver melhor esse termo ida e volta já já, tá? X é par se e somente se x for divisível por 2, tá? Isso é o que eu acabei de escrever aqui. Conseguiram entender minha letra? Assim, só uma pergunta que eu fico curioso. Dá para entender minha letra? Com muito esforço dá, professor. Que bom, que bom. Vocês têm que se esforçar mesmo na vida de vocês, né? Faz parte, né? Mas, enfim, x é par se somente se x for divisível por 2. É uma outra bi-implicação aí. Isso é a mesma coisa do que se eu falasse assim: se x é par, então x é divisível por 2 e se x é divisível por 2, então x é par. Isso que eu escrevi aqui é a mesma coisa do que está aqui. Ou seja, o que é uma bi-implicação? É que tanto a causa implica no efeito, quanto o efeito também implica na causa. Ou seja, é uma condição que ela é tanto necessária quanto suficiente. Ou seja, esse lado aqui é o que a gente chama de ida. É daqui para cá. Enquanto o outro é a volta, é daqui para cá. Vocês vão enxergar isso melhor quando eu estiver, de fato, simbolizando enunciados. Não é o meu propósito agora. Mas é nesse entendimento do que significa uma bi-implicação em relação à implicação. Veja que a bi-implicação é uma conjunção de duas implicações. Beleza? São coisas equivalentes. Fala, quem levantou a mão aí. Eu queria entender melhor porque, no caso, a bi-implicação seria mais restrita do que a implicação em si. Eu não consegui entender direito. Então, essa sua pergunta é o que justamente vai estar aqui. Observações, tá? A ordem é aí que está a essência do porquê uma bi-implicação é diferente de uma única implicação. Eu acho que com o que vai estar aqui vai responder essa sua pergunta. Que, na verdade, foi um pouco do que eu tentei passar naquele slide, que eu falei de uma condição ser necessária, suficiente, onde uma aplica em relação à outra. Tá? Fala, Eric, antes de eu falar aqui do exemplo, pode falar. Esse negócio da diferença das duas implicações seria o que eu escrevi no chat? Diferente da implicação, que eu poderia passar na matéria sem estudar, nessa eu só consigo passar estudando.
Isso, você falar, por exemplo, eu passo IFMC se e somente se eu estudar. Talvez isso ajude o Gabriel. Foi o Gabriel que perguntou agora? Não sei quem perguntou agora. Enfim, mas aí o exemplo que está aqui vai ser um pouco assim também. Mas o do Eric funciona super bem também. Quando eu falo, eu vou passar em FMC se e somente se eu estudar. Isso é mais restrito até do que se eu falo, se eu estudar, então eu vou passar em FMC. Por quê? Nesse segundo exemplo que eu falei, nessa segunda frase, eu não estou garantindo que para eu passar, eu tenho que necessariamente ter estudado. Eu poderia ter passado sem precisar estudar. Ok? Eu acho que entendi. É como se você estudando, você tivesse a garantia, mas mesmo não estudando, você tem a possibilidade. Seria Isso, tipo isso. é algo mais geral, né? Aham. Beleza? No caso da BI, a implicação seria mais restrita. Só teria um caminho para você passar, que é estudando. Perfeito. Isso. Eu vou falar, vai chover se somente se ficar nublado. Concorda que isso é mais restrito do que eu falo? Se chover, ou se ficou nublado, então vai chover? Sim. Seria mais Pode ser que restrito. chova, nesse caso, tendo feito sol. Né? Eu só estou falando, se ficar nublado, então vai chover. Eu só estou me comprometendo a essa causa acontecer aquilo, mas pode ser que aconteça aquilo dada outras causas. Não é a única causa. Se fosse, aí seria o se somente se. Esse exemplo nunca foi tão real, né? No sentido de estudar e passar FMC, né? Enfim, é o que eu quero que vocês passem sabendo. A minha implicação eu entendi, mas não entendi onde esse lance desnecessário se encaixa nisso tudo. Reveja o exemplo lá, Renato. O primeiro exemplo que eu falei sobre o triângulo, tá? Dá uma olhada lá. Eu preciso pegar uma água. Eu deveria ter trazido água para cá. Eu volto em 1 minutinho, ou 2, tá? Espera aí. E aí? Beleza? Como é que vocês estão? Então, o que eu estava falando mesmo? Eu acho que o Renato estava falando, o chat aí, né? Isso que eu estava respondendo, eu acho. Onde o lance necessário, suficiente, se encaixa, né? Pensa nesse exemplo de novo que eu falei lá sobre o triângulo, beleza? A propriedade lá era isso, de você avaliar ser retângulo. O que é a causa e o que é o efeito. O primeiro caso que eu falei era uma suficiência dele satisfazer aquela expressão.
satisfez aquela expressão, o a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a c, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, bastava aquilo e já ganhava a propriedade. Isso é suficiente. Não é necessário. Com essa única afirmação primeira que foi passada, nada impedia ter alguma outra propriedade que aquele trio satisfizesse, nada impedia. E ainda assim, ele tivesse a propriedade de ser retângulo. Ou seja, não era necessário. Agora, se você fala, o triângulo ele satisfaz essa expressão, se somente se ele for retângulo, então você tem a necessidade aí. Entendeu, Renato? Além da suficiência. Entendeu melhor? Não, ou não era essa a sua dúvida? Era alguma outra coisa? Você ainda está aí, Renato? Se somente se é equivalente você falar que é necessário e suficiente. São as duas coisas. Tá? E é isso que eu pus aqui, nessa minha letra feia. É você falar que ela é tanto necessária se é par. Então, satisfaz isso. Ou seja, é necessário para ser par satisfazer isso, quanto suficiente. Aqui está ser suficiente. Satisfaz isso para ganhar a propriedade de ser par. Ambas as coisas aqui nesse mesmo enunciado. Beleza? Todas é necessário e as suficiente. implicações? Oi? Isso vale para todas as implicações ou... Todas as implicações. É. Beleza? Então, desculpa por ter falado em um exemplo, né? Mas isso. Bom, vamos lá. E atenção a isso da ordem que você tiver colocando a causa e efeito. Olha esses dois exemplos, eles querem dizer a mesma coisa? Se x é positivo, então x ao quadrado é positivo? Veja que aqui você tem uma causa. Não, né, mestre? E aqui você tem uma consequência. Aqui você tem uma causa e aqui você tem uma consequência. Então, essas duas afirmações são equivalentes? Pode falar quem falou não já de cara aí. Eu falei que não, porque 4 é positivo, mas 4 pode ser menos 2 ao quadrado, né? Isso. Trabalhando melhor isso que você está falando, é justamente isso que está aqui. Então, olha só, esse primeiro enunciado, ele é verdadeiro. O segundo é falso. Por quê? Qualquer número x que você tome positivo, elevá-lo ao quadrado vai ser positivo. O que eu estou falando aqui não é uma demonstração, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas é ok de você imaginar e entender isso que eu estou falando, não é? A gente vai formalizar isso, tá? Mais para frente. Mas veja que qualquer valor positivo que você eleve ao quadrado é uma multiplicação do positivo pelo mesmo positivo ali, né? Então você não está pegando nada em oposição para virar negativo, está continuando positivo ali, certo? Então, ok. Esse daqui é verdade? Se x ao quadrado é positivo, então x é positivo? Não, não é verdade sempre. O exemplo do Gabriel, por exemplo. Fala alguém que seja x ao quadrado. 4. 4 é o resultado de um x ao quadrado, né? Sendo que, qual é o valor de x que faz com que x ao quadrado seja 4? 2 é um exemplo. Mas o menos 2 também. Então, está errado você dizer se esse valor aqui era positivo, ele veio necessariamente de um número positivo. Não é. Olha o menos 2 aí, como dá esse contra-exemplo.
Então, atenção a isso da ordem que você põe, a causa e o efeito. Isso a gente vai fazer ter uma mudança significativa no enunciado que você está falando. Beleza? Uma outra observação. O número de vezes que o enunciado aparece na formação também pode ser relevante. Se estou gravando o vídeo, então estou gravando o vídeo. O que vocês acham sobre isso que é dito aqui? É verdade ou é falso? É verdade, um pouco repetitivo, Porque eu acho. É verdade, mas é redundância, né? não é redundância. A redundância é quando você quer reforçar uma mesma coisa, usando, por exemplo, eu vou passar em FMC, e eu vou passar em FMC, e eu vou passar em FMC. Você está adicionando uma informação com essa conjunção aí. É um mantra, né? É. Não é uma redundância, não. Porque você está condicionando isso a isso acontecer, dado isso aqui ter acontecido. Então, concorda que isso sempre vai ser verdade? Se você está gravando, então você está gravando. Beleza? Agora, isso daqui não significa você dizer que você está gravando. Concorda? Sim, significa Porque que quando você redundância está você gravando, não você está alteraria gravando. isso. Redundância você não alteraria o significado lógico daquilo. Mas aqui você altera. A implicação é sempre verdadeira. Porque se você está gravando, é a causa aí, ó. Se você está gravando, ou seja, você olha aí, você está gravando? Se você estiver gravando, vai ter a consequência, que vai ser o quê? Vai estar gravando. Entendeu? Essa análise do valor em relação à implicação e aos outros conectivos também a gente vai ver na próxima aula. Mas só para observar que tem coisas que a gente põe que, olhando um pouco à distância, parece que não tem menor cabimento ou não tem uma menor necessidade, mas às vezes ela tem necessidade sim. Tá? Beleza? Isso aqui pode ser verdade ou falso, isso daqui, a segundo o enunciado. Enquanto o outro, não, sempre é verdade. Fala aí, Edivaldo. No caso, o primeiro só na verdade, porque, no caso, se você diz que se eu tô gravando naquele momento, tô fazendo essa ação. Aí no segundo não seria, poderia não ser verdade, porque Poderia você não estar gravando, então vai fazendo ser aquela falso. ação, né, naquele momento. Isso. A principal motivação, a aplicação e o porquê disso a gente vai ver na próxima aula. E tem um pouquinho a ver também que vai aparecer aqui, tá? Se 2 é ímpar, então 4 é ímpar. Isso é verdadeiro ou ele é falso? Não é muito o objetivo dessa aula de hoje falar sobre valores de enunciados. Mas está tudo muito interligado, né? Então já estou meio que pincelando essas coisas para ficar melhor na próxima aula. 2 é ímpar? Não. Não. Certo? 4 é par? 4 é par, né? Sim. Tá? Mas isso aqui não é verdade, né? E aí, então tudo aqui é falso? Sim. Não, na verdade isso aqui é verdadeiro. Isso aqui... uma falsidade quando dá na verdade é verdade, né? Uhum. Na verdade, quando é qualquer coisa. Mesmo É. uma falsidade implicando em algo falso. Isso é algo verdadeiro. Verdade. Isso é algo que talvez soe um pouco contra-intuitivo, mas tem uma justificativa disso. Na aula que vem eu vou explicar melhor. E, inclusive, é um ponto que vocês têm que entender aqui, que a gente, às vezes, quer entender o conteúdo, né? O que quer dizer isso e tal, mas é bom, às vezes, a gente abstrair um pouco e entender o valor que cada pedaço tem, baseado em algumas informações prévias,
e entender o valor que vai ter por meio dos conectivos que forem utilizados. A gente vai ver isso na próxima aula, tá? E por isso também, uma coisa que a gente faz é simbolizar, criar legendas dos enunciados, para a gente nem precisar ficar olhando o que quer dizer aquele enunciado, mas ficar concentrado a sua simbolização, tá? É um pouco da justificativa da gente simbolizar enunciados, que a gente vai ver já a seguir. Pode falar, Gabriel. Eu só não posso ir de uma verdade para uma falsidade, né? É o único caso que faz você O quebrar enunciado ser a falso. implicação. Antecipando Ok. um pouco isso, é o seguinte: uma implicação, ou seja, essa causa com esse efeito aqui, tá? É como se fosse uma promessa, tá? Você está se comprometendo ao passo de acontecer aquela causa, ou seja, aquela causa ser verdadeira, então a consequência também ser verdadeira. É o que está garantindo ali na implicação. Entendi. O que significa você dizer é se a causa não ocorre, então você não está quebrando a promessa. É por isso Perfeito. que algo falso implicando em algo que tanto faz o valor é verdade, porque não quebra a promessa. E em lógica, algo ou é verdadeiro ou é falso. Se não está quebrando a promessa, é porque não é falso, ou seja, é verdadeiro. Isso a gente vai ver na próxima aula melhor, tá? Estão entendendo o que eu estou falando até aqui, gente? Além do Gabriel, né, que está falando agora aí. Tá claro para todo mundo? Essa parte da simbolização, eu realmente não consegui compreender muito. A simbolização, de verdade, ainda nem falei sobre ela. Eu vou falar a seguir, tá? Mas isso do porquê a causa falsa com uma consequência verdadeira, ou mesmo que fosse falsa, daria em algo verdadeiro, não é algo que é do conteúdo de hoje, mas eu já estou antecipando que na próxima aula a gente vai entender melhor isso. O meu objetivo hoje é ensinar vocês a simbolizarem, que é o que vai estar a seguir. Pode falar, Gabriel. Eu vou falar ali que se 2 é ímpar, então 4 é ímpar. Também. Isso aí. Também é verdade. Ok. Se afirmação falsa, então tudo certo. Isso aí, Renato. Tá? E aí a avaliação do enunciado quanto ao seu valor lógico é posterior de uma legenda. Então, o que a gente vai fazer? O nosso objetivo é usar conectivos para simbolizar enunciados e também para simbolizar componentes que são enunciados especiais, tá? Antes da gente chegar nesse momento de simbolização de fato, a gente vai trabalhar um pouco dessa sintaxe, tá? O enunciado, às vezes, ele está escrito de um jeito que você não está enxergando claramente os conectivos. A conjunção, a disjunção, a implicação, negação, biimplicação. Às vezes você não está enxergando isso. Então é bom que você reescreva o enunciado para que apareça claramente ali os conectivos. Um exemplo muito simples é esse aqui, ó. 2, 3 e 4 são pares. Não estou interessado em saber a avaliação que esse enunciado tem. Só estou vendo o enunciado, tá? Isso é a mesma coisa se você falar 2 é par, e 3 é par, e 4 é par. Esses enunciados possuem a mesma informação, sendo que a primeira não é uma sintaxe bem estruturada, enquanto a segunda é. Por quê? Porque aqui você está falando o seguinte: 2 é um elemento, e qual é a propriedade desse elemento? Com essa escrita, a gente entende que significa dizer que você está falando que o 2 é par. Mas não é isso que está escrito claramente aqui. É assim que você entende esse enunciado e veja que é assim que fica claro quem são os objetos e quais são as suas propriedades, beleza? Então é sempre bom quando você estiver olhando um enunciado que esteja confuso, você não consegue enxergar bem qual é a propriedade do objeto, reescreve ele para que apareça claramente o objeto, a sua propriedade e o conectivo que você tiver de usar. Aqui, no caso, é o E, foi só a conjunção. Enfim,
trabalhe bem isso. A lista, a revisão, tem um monte de exercício assim, tá? Então, vamos ver melhor como a gente vai conseguir, a partir de enunciado, obter uma simbolização dele, tá? Que esse é o objetivo, é você conseguir, de um enunciado, nessa aula de hoje, é saber primeiro quem são os conectivos, o que não é conectivo, e saber juntá-los tal como está aparecendo na frase, ou seja, é simbolizar. Tá? Então, o primeiro passo para isso é ter essa reescrita de forma estruturada, não é regra. Se você consegue entender que assim já está claro para você quais são os enunciados que aparecem e quais são os conectivos, beleza, vai em frente. Mas às vezes nem sempre vai estar tão claro, tá? Então, o primeiro passo é determinar enunciados mais simples a partir dos quais o enunciado é formado. É você entender quais são os conectivos que são utilizados que juntam esses enunciados menores, ou seja, entender quais são os enunciados menores propriamente. Tá? Depois é você explicitar essa maneira como é formado a partir dos enunciados mais simples por meio dos conectivos, tá? Isso daqui a gente vai fazer usando simbolização. Então, primeiro de tudo, vamos entender a simbolização dos conectivos, tá? Vocês já entendem que não é um conectivo, que o e, que a conjunção também, a disjunção é outra, a implicação é a biimplicação, são conectivos, tá? Então, vou até aumentar um pouco aqui o zoom. Na verdade, eu queria, mas não estou conseguindo. Aqui. Tá? O azul acho que não fica bem visível, né? Mas acho que agora está melhor. Tá? Os símbolos que a gente utiliza. A negação de algum enunciado, a gente utiliza esse símbolo daqui, tá? Existem materiais na internet, inúmeras outras formas. Não tantas outras, mas enfim. Uma forma que exige é o til também. Um til antes do enunciado, é a negação do enunciado. Ou, às vezes, é uma barra aqui em cima, que são jeitos equivalentes que você vê, inclusive, em outras matérias de prog, portas lógicas, não sei se vocês já viram isso, portas operadores booleanos e coisas do tipo. Em outras palavras, a gente está falando a mesma coisa. O e, o ou, o and e o or, o ex-or, que é o ou exclusivo, que aparece na literatura aí de introdução à informática. Enfim, o if, né, da implementação do programa que você faz, é tudo aplicação disso que a gente está vendo aqui, dos conectivos lógicos que aparecem aqui, tá? Tem o mesmo significado. Claro que o papel é outro. Às vezes você escreve lá and, né? O and, no caso, é o e, né? Então, aqui a gente utiliza esse símbolo aqui para mencionar uma conjunção. Uma implicação, a gente utiliza esse daqui. Aqui vai aparecer o enunciado, que é a causa, e aqui, depois da setinha, vai aparecer o enunciado, que é a consequência. A gente vai ver melhor isso já já, como vai aparecer. Ou a biimplicação, enfim. Eu recomendo que vocês olhem no Wikipedia os símbolos lógicos em HTML. Eu não utilizo HTML para fazer os slides, eu uso LaTeX. E em algum outro momento eu quero muito falar sobre LaTeX com vocês, que eu acho excelente para fazer qualquer coisa científica, a gente usa LaTeX. Não é PowerPoint que eu utilizo, tá? É isso daqui. Então vocês pesquisem, inclusive, aí de antemão, que é excelente essa linguagem aí. Mas, enfim, e também tem HTML. Esses símbolos aqui em HTML, você consegue copiar de um texto de um site qualquer e colar onde você quiser. Então, ele fica bem bonitinho. Até aqui, pode pegar e colar aí, vai aparecer. O Wikipedia tem lá uma página com esses símbolos aí em HTML. Eu posso até pôr depois nos slides aqui, tá? Mas, enfim, tá claro aqui quais são os símbolos, como são os símbolos que a gente utiliza, dos conectivos, beleza? Alguém quer falar? Pode falar. Quem levantou a mão? Isso, obrigado, Paulo. Provavelmente esse aí que você está pondo mesmo, essa página aí que já tem os símbolos em HTML. Ninguém quer falar, não? Alguém tinha levantado a mão? Mas, enfim, vamos continuar. Então, como é que a gente vai aplicar isso, né? Então, você tem um enunciado que eu não faço os exercícios, né?
Então, é a negação da afirmação que diz que você faz os exercícios. Eu não faço os exercícios e eu quero passar em FMC. É um outro enunciado. Veja que aqui você tem essa negação desse enunciado e aqui uma conjunção com um outro enunciado. Muita atenção à hierarquia. Não sei se vocês conhecem esse termo, hierarquia, né? Aliás, claro que conhecem, né? Porque a gente utiliza em vários contextos, mas é o que está negando o quê, né? Essa negação não é de tudo o que está aqui, é somente desse enunciado. Então, usa os parênteses, colchetes, chaves para poder linkar exatamente aquilo que você quer, que você só quer negar esse pedaço. Se você esquece de usar aqui essas chaves ou parênteses que seja, fica ambíguo. Então a gente não sabe se você quer negar esse pedaço somente ou se você quer negar tudo, que vai que você quer negar tudo. Enfim, então cuidado, muita atenção, não tenha pressa. Tenha cuidado e atenção na hora de simbolizar. Use bem os parênteses, tá? Então esse daqui, como é que a gente lê isso daqui? Se eu não faço os exercícios, então eu não passo em FMC, ok? Então veja que essa implicação é essa causa com essa consequência. Tem negação, pode ter conjunção, disjunção, pode ter um monte de coisa. Então, cuidado com esses símbolos e cuidado com os parênteses, colchetes e chaves. Não tem menor problema se você quisesse usar parênteses para tudo, não precisar usar colchete e chaves, não tem problema, tá? O que importa é que você use para deixar claro quem você está usando como conectivo desse enunciado. Ou aqui, eu não passo na matéria se e somente se eu não faço os exercícios. É um outro exemplo aí de enunciado. Então, aqui é uma negação, aqui é uma conjunção, uma disjunção, uma implicação, uma biimplicação. Tá? Então, um resumo da ópera aqui do que a gente está vendo até então. Aqui eu estou apresentando já letras, está vendo? Então, é como se isso daqui ele representasse para a gente algum enunciado. Essa letra Φ, a letra Psi, são letras gregas. A gente vai usar muitas letras gregas aqui, tá? Então, essa letra... Ó, faltam 10 minutos para começar a próxima aula. Então, essa letra Φ aqui, ela diz para a gente uma associação a algum enunciado. Por exemplo, esse, que é o enunciado que não vai ter conectivos, ou pode ser que tenha, dependendo do contexto, tá? Mas é algum enunciado, e ele está sendo negado, tá? Então, são letras que representam enunciados, beleza? E aí você fez uma negação dele, ou seja, você põe o símbolo da negação antes do enunciado, simples assim. Se você quiser fazer a conjunção dos dois enunciados, é um primeiro enunciado com o símbolo associado à conjunção com o segundo, a disjunção, a implicação, a biimplicação. E aí, como eu estava dizendo, para evitar ambiguidade, usa o parêntese corretamente. O que significa você dizer? Atenção, para cada conectivo existe um par de enunciado, exceto se o conectivo for a negação. É igual quando eu falo o seguinte, se você vai fazer uma soma, isso é um operador. Um operador possui elementos que vão ser aplicados para ter um resultado, que é a adição. Ou seja, esse operador possui necessariamente dois operandos, dois elementos, que esse elemento pode até ser resultado de uma outra operação. Mas o que importa é, para essa soma, existem dois elementos, então, necessariamente, você vai pôr um parênteses aqui para deixar bem linkado esse negócio aqui. É com esse que você está operando. Por exemplo, se você fizesse aqui vezes Z. Qual é a hierarquia? Quem você tem que fazer operação com quem?
esse resultado aqui, dessa conta, ela vai ser diferente se você fizesse assim. Vai ser diferente. E aí? Quem vai fazer a operação com quem? Você tem que deixar claro na sua simbolização. Eu estou usando exemplos aqui com operações numéricas, mas que da mesma forma vão aparecer com essas operações lógicas aqui. Tá legal? Pode falar, Gabriel. Quais são esses dois símbolos? É Φ e o Os outro? nomes é Φ e aqui é Psi. Tá? E Aí, existem vários pra outros. eu- Existem Pi, existe alfa, beta, gama, enfim, não tem. E aí a gente vai entrar no ponto que é justamente isso de você simbolizar esses enunciados também, tá? Eu queria saber só para Isso, vamos para lá que é exatamente agora isso. Que Pra é perguntar. o que é o enunciado componente, tá? Você já entende o que é o enunciado. E com enunciados a gente consegue obter outros enunciados, né? A gente consegue fazer isso. Agora, como a gente vai utilizar a simbolização dos enunciados? Existem enunciados que possuem conectivos e possuem enunciados que não possuem conectivos. Certo? Para simbolizar um enunciado todo, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente tem que entender bem quem são os conectivos e também quem são os enunciados que não possuem conectivos. Esses enunciados que não possuem conectivos são o que a gente chama de componentes, tá? Então, as componentes são esses enunciados que não têm conectivos e eles são utilizados para formar enunciados maiores, que aí vão ter os conectivos, tá? Vamos ver o exemplo disso, que é justamente o que está escrito aqui, o que eu estou falando agora, tá? Exemplo para determinar enunciado componente de x é primo. Tem conectivo aqui? Não tem. Tem um elemento com uma propriedade. Então, isso aqui é um único componente. É uma única componente aqui, não tem conectivo. Ela não gosta de bebidas amargas. Qual é o conectivo? É a negação. Numa componente não entra conectivo. Componente é um enunciado sem conectivo. Então, é isso aqui. Ela gosta de bebidas amargas. Está chovendo ou fazendo sol. Está chovendo é uma componente. Está fazendo sol é uma outra componente. Então, essas são componentes utilizadas para formar esse enunciado maior. Não é o caso que x não seja primo. Veja que você está colocando uma negação duas vezes aqui. A gente vai entender melhor isso já já. Mas existe uma única componente que é o elemento x ser primo. Isso é a componente. Posso aqui colocar vários exemplos, igual é esse aqui. Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem fator próprio. Quais são as componentes? X é primo, x é igual a 1, x possui fator próprio, né? Tem um fator próprio. Então, observa isso. No enunciado, você tem esses outros enunciados ali dentro, que são esses que não têm conectivos. Esses são os que a gente chama de componente, tá? João e Ricardo são felizes por serem saudáveis e ricos. Então, João é feliz, Ricardo é feliz, João é saudável, Ricardo é saudável, João é rico, Ricardo é rico. Veja como tem várias componentes aqui formando esse enunciado por meio dos conectivos. Cuidado a isso, porque é isso que a gente vai precisar para montar legenda. Então, o segundo passo do que a gente tem agora é, a partir do enunciado, então você tem que obter quem são, isso que eu estou falando aqui é o que está escrito aqui, você tem que obter a simbolização do enunciado. O enunciado é uma frase que tem uma afirmação ali. Você tem que simbolizar aquilo. Para simbolizar aquilo dali, você tem que utilizar a simbolização tanto dos conectivos quanto das componentes.
o enunciado ele é formado por componentes e conectivos, tá? Então, você vai criar uma legenda que é uma associação de uma letra que vai representar para você uma componente. E depois você vai simbolizar usando os conectivos que eu acabei de falar anteriormente. Vamos ver melhor os exemplos de uma legenda e da sua simbolização. Ela não gosta de bebidas amargas. Isso é um enunciado. O objetivo é simbolizar o enunciado. E é esse o objetivo da aula de hoje, é vocês saberem simbolizar enunciados, tá? Então, a legenda é uma letra que você vai associar a uma componente. Então, é a uma componente que, ou seja, não tem conectivo ali. Ela gosta de bebidas amargas, isso não tem conectivo. Isso por si só já define para você o enunciado aqui? Não, porque tem o conectivo, né? Como é que você vai, então, simbolizar esse enunciado aqui? Existe a simbolização, que, então, é a negação do componente G. A letra eu escolhi porque eu quis. Você pode escolher qualquer letra. Atenção aqui. Legenda, dois pontos, e a sequência de associações de letras aos componentes. Tá? Você não pode escrever G é igual a isso daqui. G é definido por essa componente. Você não põe o símbolo de igual. Isso está errado, logicamente falando. Em lógica, a gente não usa símbolo de igual. Igual é de equivalência para expressões numéricas, aritméticas. Não é o caso aqui. Em expressões lógicas, a gente usa muito dois pontos, que é a definição. Esse G ele é definido por essa componente. E a simbolização é a negação desse G, simples assim. Não é o caso que X não seja primo. Então, você tem a legenda da componente, é uma só, e eu estou usando uma letra P para representar essa componente. X é primo, é P. A simbolização, veja que, como eu estava mencionando antes, né? Existe uma negação de uma negação dessa componente. Então, é a negação da negação de P. Também poderia ter escrito negação da negação de P sem usar os parênteses, porque não vai causar ambiguidade. Sobre isso eu vou falar melhor na próxima aula em relação à ambiguidade. E o que também significa você dizer que isso daqui é equivalente a você mencionar a afirmação. Eu falar, não é verdade que você não vai passar em FMC, é a mesma coisa de você falar que você vai passar em FMC, tá? Então, a gente vai entender melhor isso na próxima aula. Está chovendo ou fazendo sol. Então, está chovendo é uma componente, está fazendo sol é outra componente. A simbolização é simplesmente uma adjunção dessas duas coisas, tá? E assim vai em vários outros exemplos. Aqui eu posso até ir um pouquinho mais rápido, porque o tempo também acabou, mas eu vou pôr aqui tudo que está e depois eu vou comentar em um minutinho o que isso quer dizer, tá? Então, esse primeiro aqui. Se, veja que tem uma causa e tem um efeito. Isso daqui é a causa. X não é primo. Isso daqui é uma negação. Então, a componente é X é primo, que vai ser negada e vai aparecer como causa. A consequência é X é igual a 1 ou X não tem um fator próprio. Ou seja, aqui já está na afirmação U, ou é a disjunção com a negação da outra componente. Certo? Então, tem essa causa com esse efeito. E veja como eu usei os parênteses, né? Aqui está claro que isso tudo é a causa para essa consequência e essa causa tem essa negação somente dela. Não estou querendo negar tudo aqui. Beleza? Então, cuidado, cuidado, muito cuidado. Se 2 é par e 3 é par, então 2 é par. Aqui também você tem essa causa separando com essa consequência. Essa conjunção e essa consequência. Eu vou e eu vou. Existe uma única componente que está aparecendo aqui, a conjunção. A gente vai entender melhor na próxima aula que aqui eu não precisava usar parênteses. Poderia ter posto assim, V
conjunção com V e parênteses disso e conjunção com isso daqui. Poderia, mas não é necessário. A gente vai entender isso na próxima aula. Tá? E o que está aqui é simplesmente atenção ao uso dos parênteses, tá? Atenção ao uso dos parênteses para poder não dar significado diferente. Significado do que está sendo simbolizado, a gente também vai entender na próxima aula. Por exemplo, aqui nisso que está aqui simbolizado, essa simbolização não quer dizer a mesma coisa que essa simbolização. Os valores são diferentes. E a gente vai entender isso também na próxima aula. Pode falar, Gabriel. Legenda é basicamente as informações que eu consigo tirar do enunciado, né? Legendas são as informações que... legenda são as componentes que você consegue tirar do enunciado. Isso. São as informações que eu consigo entender daquilo ali. Né? Informações é isso. São objetos com propriedades. Isso. Entendi. Tá? Beleza. Beleza? Gente, se tiverem alguma dúvida, me manda mensagem. Eu vou postar o gabarito da revisão que eu iria fazer e na aula de exercícios eu revejo com vocês direitinho que está ali, mas tentem fazer as listas, tá? E é justamente sobre esse o assunto, é simbolizar enunciados, beleza? Eu vou encerrar a gravação, vou para a próxima aula, quem quiser assistir a próxima aula, fique à vontade. E eu vejo vocês na próxima, e qualquer coisa manda mensagem, tá? Beleza? Beleza, professor.